3 atitudes são importantes para a gente prevenir um suicídio. Primeiro é reconhecer e avaliar os riscos, perceber os riscos. A pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais. O suicídio, na verdade, por si, é uma comunicação. Mesmo sem falar uma palavra. Mesmo sem falar uma palavra. Que aquela pessoa estava em dor emocional. O suicídio por si só já é uma comunicação. Mas antes dessa comunicação final, a pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais. Sinais de fala. Então, ficar atento a sinais de fala. Falas diretas. Falas diretas. Como eu ouvi do meu aluno. Eu vou me matar. Ele está falando diretamente. Então, frases como: eu vou me matar, eu vou morrer, não quero mais existir. não aguento mais viver. A pessoa está falando diretamente. Mais explícito que isso. Ela não tá faz falando, sentido nenhum eu estar vivendo não, aqui. não tá isso. A pessoa está falando diretamente que ela está em dor emocional, né? Mas há frases indiretas também, né? Por exemplo, meu pai, Gui, dizia para os meus tios: eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Ora, meu pai era cachaceiro, meu pai era pinguço. Quem é que dá bola para o que pinguço fala? E aí, quando falo para adolescentes, eu digo a mesma coisa. Quem é que dá bola para o que adolescente fala? Para de encher o saco. Isso é aborrecência. Né? É frescura. Isso é frescura. Quer aparecer. Isso quer aparecer, tá querendo chamar atenção. Né? As famílias hoje, aproveito para falar uma outra coisa, e os pais têm essa dificuldade que você falou, Gui, porque as famílias hoje perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem. Uau. A ouvirem não. E aí, na primeira grande decepção da vida, né, briga com o crush, né? Atenção, se tem alguém aqui no podcast que é velhinho que nem eu, cabelo branco, crush aqui, o que eu estou falando, não é aquele refrigerante laranja que a gente tomava na juventude, viu? Se tiver mais algum idoso aqui no... Meu pai está assistindo a gente, um abraço pro meu pai aí. Um abraço pro pai do Gui. Crush não é aquele refrigerante que o senhor e eu tomávamos. Crush é o ficante, né? Ou não, enfim. Aí briga com o crush e pensa em se matar porque não está treinado a se frustrar, né? Há uma desqualificação grande das emoções dos adolescentes, né? Você acha que é aí que o pessoal gosta de usar a frase de que essa geração é muito sensível, frágil, essa geração é muito frágil emocionalmente, muito... Eu acho que essa é uma boa desculpa, é uma belíssima desculpa que a nossa geração dá por não ouvi-los. Uau. E não reconhecer as suas fragilidades. Esquecendo que nós fomos adolescentes. Também talvez foram frágeis. Também, talvez não. Sim. Né? Éramos frágeis. Né? Porque é da adolescência, não dá para exigir de um adolescente a maturidade de um adulto. Né? Enfim, então avaliar riscos. Falas diretas e falas indiretas. Associadas com mudanças comportamentais. Então, por exemplo, vocês já perceberam, né? Eu sou muito alegre, brincalhão, extrovertido. Aí daqui a pouco uma pessoa como eu, alegre, extrovertido, daqui a pouco entristece, se fecha, se intoca, né? A vela apaga, né? Então, mudanças de padrões de humor, às vezes o cara é muito light, né? Muito zen, de boa. Daqui a pouco o cara fica extremamente agressivo. Quer dizer, então, mudanças de comportamento associados com falas diretas ou indiretas, liga o farol amarelo, porque isto pode ser sinal que a pessoa está em comportamento suicida. 2, ouvir a pessoa.
É o que a gente falava, né? Ouvir a pessoa. E aí a gente tem um outro problema cultural, porque nós somos muito bons a ser lício aqui, né? Fala, né? A gente é muito bom de falatória, mas muito ruim de escutatória, né? Ouvir o outro. Ser capaz de acolher a dor do outro. Aí que entra a questão da empatia. Isso. O acolhimento é fenomenal, né? E nunca julgar a dor do outro. Mas você está querendo se matar por causa disso? Porque você brigou com o crush? Pra gente que está de fora, pode não estar doendo nada, mas só conhece a dor, só sabe o tamanho da dor a pessoa que a sente. Então, nunca desqualificar a dor do outro, né? Ao contrário, acolher a dor do outro, ser capaz de acolher a dor do outro, né? Então, ouvir com amor, com carinho, sem despejar discurso, inclusive discurso religioso, né? Sabe? Isso é coisa do demônio, falta de Deus no coração. Enfim. Vou te levar para uma sessão de exorcismo. Isso. Pois é. Sabe? Quando a gente fala muito, quando a gente lida com a dor humana e a gente fala muito, a gente desrespeita a dor do outro. Então, assim, ouça. Você acha que essas frases agravam o sentimento do... Sim, porque desqualificam. E acaba potencializando a dor do cara? Claro, da claro. pessoa. Porque, assim, você não está me ouvindo. Você está querendo me dar receita pronta. Você não está conseguindo acolher a minha dor. Né? Falei com a parede. Falei com a parede. É isso, falei com a parede. Não deu em nada. Né? Então, ouvir com amor, ouvir com carinho, né? Ser capaz de acolher, dar colo, sem julgar, sem condenar, né? E cuidado com as reações, né? Por exemplo, às vezes as reações da gente, corporais, porque o corpo também se comunica, né? Aí a área do Rafa não é a minha, mas só o corpo fala, né, Rafa? Mas sabe, por exemplo, já pensaram se o meu aluno, falando para mim, professor, eu vou me matar, eu faço pronto, ele não falava mais um A da dor dele. Porque o meu espanto, eu já teria julgado a dor dele, né? Então, assim, quando eu estou falando do ouvir, ouvir desarmado, né? Ouvir com compaixão, tal. Com sensibilidade, com empatia, né? Tentar acolher a dor do outro. Depois eu vou querer saber o desfecho dessa pessoa aí. Tá, beleza. Marca aí pra gente não esquecer. Terceiro passo é conduzir, ajudar a pessoa a tomar consciência daquilo que a gente falava, Rafa, né? Conduzir a pessoa a um profissional de saúde mental. Psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, ou o CAPS, né? Tem muita gente que não consegue, não tem grana para pagar psicólogo e psiquiatra. Tal. Então, um serviço de saúde mental. Todos os estudos mostram que, e aí a gente está trabalhando o conceito de prevenção, né? Trabalhar prevenção é diminuir riscos. Não significa que, né, não vai acontecer. Eu gosto de dar um exemplo. As mulheres fazem exame de prevenção de próstata, câncer de mama. Câncer de mama. Mas não é porque está fazendo prevenção de câncer de mama que não possa desenvolver tumor, né? Então, é sempre trabalhar esse conceito. Quer dizer, cientificamente provado o seguinte: quando a pessoa está com dor de alma e ela é encaminhada para um profissional de saúde mental, ela tem chance de cuidar da dor dela e, com isso, a gente minimiza o risco dela por fim à sua vida e, com isso, por matar a sua